Seu propósito não está perdido. Esta oração pode ser a resposta que você pediu em silêncio. Quando o coração perde o norte, existe um silêncio que pesa mais que barulho. É o da madrugada em que você olha para o teto, com a mente correndo, o peito apertado e a sensação de que tudo em você precisa responder agora. Trabalho, contas, família, um chamado que parece distante, portas que não se abrem e atalhos que piscam como se fossem solução. Você ora, mas as notificações da ansiedade também oram, só que ao contrário. Elas dizem que você está atrasado, que todo mundo já sabe o que fazer, que você perdeu o ponto da virada. E de repente, propósito parece palavra grande demais para um dia cansado. Respira fundo. Hoje não é sobre encontrar um mapa secreto. Hoje é sobre voltar para a bússola que nunca quebrou. Propósito não é um palco esperando aplausos. É um caminho iluminado a cada passo por aquele que conhece o seu nome. Deus não perdeu você no meio do caminho. Você não saiu do radar do céu. A confusão que tenta governar seus pensamentos não é a sua identidade. Ela é uma neblina. E neblina se dissipa quando a luz chega. A luz de Deus se acende quando você decide parar de adivinhar e começar a obedecer no próximo passo, só no próximo. Você não precisa resolver a vida inteira agora. Precisa de direção suficiente para hoje. A palavra chama isso de lâmpada para os pés. E lâmpada não ilumina a estrada inteira, mas tira o tropeço do próximo metro. Seu propósito não está enterrado em um futuro inalcançável. Ele está embutido nas escolhas pequenas que você faz quando o coração se aquieta diante de Deus. É por isso que a nossa conversa de hoje vai unir oração, Bíblia e prática. Vamos olhar para dentro com honestidade, abrir a Escritura com humildade e transformar verdades eternas em passos executáveis que cabem no seu cotidiano. Talvez você tenha tentado forçar portas ou viver de sinais que mudam com o vento. Talvez você tenha confundido aceleração com direção. Deus, porém, trabalha com alicerces. Ele realinha desejos antes de apontar destinos. Ele trata motivações antes de liberar oportunidades. Ele pergunta onde está o seu coração, não porque não saiba a resposta, mas porque quer que você saiba onde tem colocado a sua confiança. Render-se não é desistir. Render-se é trocar de governo. É permitir que a voz de Cristo tenha a palavra final sobre as vozes que competem pela sua atenção. Hoje, vamos fazer isso juntos. Vamos nomear a neblina para que ela perca força. Vamos escolher um verso âncora para esta fase, aquele que você vai repetir até a verdade virar instinto. Vamos praticar um laboratório de 10 minutos com Deus, simples e consistente. Vamos alinhar relacionamentos e limites que protegem seu chamado. Vamos reconhecer sinais de propósito em andamento antes do resultado visível. E vamos encerrar com uma oração pastoral de realinhamento, pedindo sabedoria, paz e coragem para o próximo passo. Se você está cansado de frases bonitas que não mudam nada, este é o lugar certo. Aqui a fé encontra prática, aqui a esperança ganha hábitos, aqui o Espírito Santo encontra espaço para te conduzir de volta ao eixo. Não se culpe por estar confuso. Culpas empurram para longe. Convites de Deus trazem para perto. O convite de hoje é simples e profundo. Entregue o volante, acenda a lâmpada da palavra e caminhe. Quando a ansiedade tentar decidir por você, a paz de Deus será o guarda em pé na porta do seu coração. Quando a comparação tentar ditar seu valor, a voz do Pai vai te lembrar quem você é. Quando o medo desenhar cenários de perda, a esperança vai reposicionar seu olhar no Deus que abre e fecha portas com propósito. Coloque a mão sobre o peito por um instante. Fale com sinceridade. Senhor, eu trago a Ti meu cansaço, minhas perguntas e meus planos. Eu rendo o controle. Eu escolho ouvir a Tua voz. Dá-me um passo claro para hoje. Alinha meus desejos aos Teus. Que a Tua palavra seja a minha bússola e a Tua paz
o meu sinal verde. Agora comprometemo-nos com algo prático. Ao longo deste conteúdo, sempre que uma verdade tocar você, transforme-a em um passo pequeno, datado, possível. O céu honra obediências discretas. A inconstância abre caminhos que a pressa nunca abriu. Você não precisa de garantias absolutas para avançar. Precisa de luz suficiente para o próximo sim. E essa luz, Deus dá a quem pede, com fé e coração ensinável. Se o coração já está um pouco mais leve, é porque o caminho está sendo endireitado por dentro. Você não está atrasado quando decide alinhar-se a Deus. Você está exatamente no ponto em que as histórias mudam de direção. Vamos seguir juntos. A próxima parte começa com um diagnóstico honesto do que tem roubado a sua clareza e como reposicionar sua vida sob o senhorio de Cristo de forma concreta. Prepare um papel para anotar, porque a partir de agora, cada insight vira prática. O plano é simples, bíblico e possível para quem trabalha, estuda, cuida da casa e não tem horas sobrando. Deus fala no meio da rotina, quando a rotina é entregue a Ele. O diagnóstico invisível. Confusão não é identidade. A confusão tem um jeito sutil de se apresentar como verdade. Ela chega no cansaço, ganha corpo nas comparações, veste o tom urgente de quem precisa escolher agora e se alimenta da culpa que diz que você deveria estar mais adiantado. Quando a mente gira sem parar, a gente começa a acreditar que estar perdido é quem a gente é. Não é. Confusão é estado, não identidade. Identidade é o que Deus declara sobre você em Cristo. E propósito não nasce do ruído, nasce da palavra aplicada ao coração rendido. Olhe para dentro com honestidade. O que exatamente você sente neste momento? Qual é o medo que tem dado as ordens? O que você tenta controlar e não consegue? Escreva em 3 linhas. Eu sinto, eu temo, eu não controlo. Agora entregue cada linha ao Senhor. Entregar não é passividade, é reposicionar quem está no centro. Quando você confessa o que sente, o coração sai do esconderijo. Quando você nomeia o medo, ele perde aura de gigante. Quando você admite o que não controla, você abre espaço para o governo de Deus. A Escritura chama isso de confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de ti. Confiança não é sensação, é decisão repetida. Você escolhe confiar em voz alta e repete essa escolha no decorrer do dia. Você escolhe confiar quando fecha a tela e ora por 2 minutos. Você escolhe confiar quando diz não a um atalho que promete alívio e diz sim ao passo simples que honra a palavra. A confusão também cresce quando você tenta decidir esgotado. Exaustão aumenta ruídos, pressa deforma critérios. Por isso, antes de responder mensagens, aceite um pequeno rito de realinhamento. Sente-se, endireite a coluna, respire devagar, 3 vezes. Diga com simplicidade: Jesus, governa meus pensamentos. Eu me aquieto diante de ti. Abro mão do controle e recebo a tua paz. Abra a Bíblia, leia um trecho curto de Provérbios e sublinhe um verbo claro de obediência. Guardar, ouvir, desviar, falar com mansidão. Transforme esse verbo em um passo possível hoje. 10 minutos sem a distração que te rouba foco. Uma conversa difícil marcada com humildade. Um pedido de perdão. Um currículo revisado com honestidade. Um gasto evitado por fidelidade. Confusão se alimenta de segredos. Se algo só funciona no escuro, não é direção, é armadilha. Fale com alguém piedoso e sério. Um pastor, um mentor, um amigo maduro. Conte a situação com clareza e sem maquiagem. Peça que orem com você. Deus não te guia para longe do corpo, Ele te guia por meio dele. A comunhão regenera percepções. O conselho alinha intenções. O aprendizado encurta voltas.
Repare nos sinais de realinhamento. A paz que antes não aparecia começa a guardar a mente após a oração. O desejo de agradar a Deus pesa mais que a necessidade de aprovação. O fruto do Espírito dá os primeiros sinais, mesmo pequenos. Amor no tom da fala. Domínio próprio em um hábito. Alegria discreta no meio da rotina. Não espere a estrada toda brilhar. Caminhe com a luz que você já tem. Propósito é caminho tecido de micro-obediências. O futuro muda quando o próximo passo muda. Faça agora, sem adiar. Escreva sua frase de entrega. Eu coloco esta decisão nas mãos de Deus e escolho obedecer no que já sei. Escolha um versículo âncora para a semana. Repita-o 3 vezes ao dia. A confusão não define você, o Pai define. E Ele já decidiu te conduzir por veredas de justiça, por amor do seu nome. A troca de senhorio, rendição que realinha desejos. Propósito não se perde em um dia, ele se desalinha quando outro senhor ocupa o centro. O coração foi criado para ser governado. Se Deus não governa, a ansiedade governa. Se a palavra não define, o ego define. Rendição não é desistir dos sonhos, é devolver o volante para quem conhece o caminho e o destino. A pergunta certa não é o que eu quero, mas quem está mandando no que eu quero. Quando o senhorio muda, os desejos mudam de direção. O que antes parecia urgente perde força. O que antes parecia pequeno ganha peso de eternidade. A rendição real não é sentimento bonito. É troca de governo com atos concretos. Comece confessando qual trono ocupou o centro nos últimos dias. Controle, aprovação, pressa, medo, conforto. Nomeie em voz alta. Diga com clareza. Eu tenho deixado a pressa mandar. Eu tenho deixado a aprovação decidir. Eu tenho deixado o medo guiar. Agora, troque de senhorio. Fale como quem assina um termo. Jesus, eu te entrego o governo sobre meus pensamentos, minhas palavras, meus passos. Eu renuncio aos atalhos que me fazem parecer certo e escolho o teu caminho que me faz ser verdadeiro. O céu responde à rendição com direção. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Traga a prática para a mesa. Abra sua agenda, sua tela, seu bolso, sua língua, onde a rendição precisa aparecer em ato. Na agenda, bloqueie 24 horas de descanso antes de uma decisão grande e honre esse descanso como obediência, não como luxo. Na tela, remova a janela que mais sequestra a sua atenção e substitua por 10 minutos de provérbios abertos com caneta na mão. No bolso, reveja um gasto que alimenta a ansiedade e reordene sob Colossenses 3:23, trabalhando como para o Senhor. Na língua, marque a conversa que você vem evitando e escolha a verdade com mansidão. Rendição sem ato é ideia. Rendição com ato é governo. Faça a oração de 3 linhas. Eu renuncio ao que não controlo. Eu obedeço no que já sei. Eu confio no que não vejo. Escreva exemplos concretos sob cada linha. Não controlo o prazo do outro. Não controlo a reação de quem vou procurar. Não controlo a porta que Deus vai abrir. Obedeço em pedir perdão. Obedeço em dizer não para a proposta que exige mentir. Obedeço em enviar o currículo certo, não a versão maquiada. Confio que o Senhor vai endireitar a vereda. Confio que a paz será guarda no processo. Confio que a correção que vier por conselheiros piedosos será a tua voz me protegendo. Observe os sinais de que o senhorio foi trocado. A pressa perde a autoridade. A paz se torna o critério depois da oração. A palavra deixa de ser citação e vira bússola. O elogio que antes te embriagava perde o poder de te conduzir. O medo que te paralisava te encontra, mas não te comanda. Isso não é perfeição, é novo governo se instalando. E governo se pratica. Quando o velho impulso chamar, responda com o novo dono. Jesus, isso te glorifica. Se sim, avanço.
Se não, paro. Quando a voz da ansiedade vier com o roteiro do pior cenário, responda com a Escritura. Eu confio no Senhor de todo o meu coração e não me apoio no meu próprio entendimento. Em todos os meus caminhos eu o reconheço e ele endireitará as minhas veredas. Agora, faça um gesto de rendição ainda hoje. Delete a conversa que te prende ao improviso. Desmarque a reunião que nasceu da pressa e agende tempo para ouvir e orar. Envie a mensagem que reconcilia. Pare o gasto que disfarça o vazio. O reino começa por dentro, mas aparece por fora. Onde o senhorio de Cristo se estabelece, decisões ganham clareza e destino ganha direção. Renda o centro e veja o caminho se endireitar um passo de cada vez. Palavra viva como bússola diária. Provérbios na prática. Propósito não se encontra em adivinhações, mas na palavra aplicada ao hoje. A Bíblia não é um oráculo para a curiosidade, é uma bússola para a obediência. Quando Provérbios diz que a sabedoria clama nas ruas, está dizendo que Deus já está falando no meio da sua rotina. E a pergunta é: você vai transformar essa voz em passo? Faça do seu dia um pequeno laboratório de obediência. Abra Provérbios como quem acende uma lâmpada para o próximo metro de caminho e procure um verbo que convoque sua vontade. Guardar, desviar, ouvir, calar, responder, ponderar, perdoar, trabalhar, esperar. Um verbo basta para hoje. Escolha um. Escreva. Ore sobre ele. Pratique antes do sol se pôr. Se o verbo for guardar, guarde o coração de comparações durante 10 minutos críticos do seu dia, quando a mente costuma vagar pelas vidas dos outros. Se o verbo for desviar, desvie-se da conversa que sempre termina em maldade, explicando com mansidão que hoje você prefere outro assunto. Se o verbo for ouvir, ouça um conselheiro piedoso sem se defender. Se o verbo for calar, cale a resposta rápida que alimenta a discussão e responda depois de uma oração curta. Se o verbo for responder, responda hoje aquele e-mail com verdade e gentileza, mesmo que doa. Simples, concreto, datado. A palavra deixa de ser citação quando vira ação. Faça isso com o relógio marcando. Separe 10 minutos de silêncio, respire fundo, peça: fala, Senhor. Leia um trecho de Provérbios, de preferência o capítulo do dia, e sublinhe um único imperativo. Não busque 10 tarefas, busque um passo obediente. Pergunte: como esse verbo se parece em minha agenda, em meus relacionamentos, em meu uso de dinheiro, em minha língua? Escreva uma frase de compromisso que caiba no seu hoje. Hoje eu vou responder com mansidão naquela reunião. Hoje eu vou desligar a tela às 22 horas. Hoje eu vou pedir perdão sem justificar. Quando terminar, ore com gratidão, nomeando a ajuda de Deus para cumprir o que prometeu. A palavra ilumina os pés, não a estrada toda. Essa é a proteção do céu contra a ansiedade. Deus te guia por fidelidade, não por curiosidade. Há um descanso secreto em obedecer o próximo verbo, mesmo sem ver o final da página. Quando você pratica a Escritura, a paz começa a guardar a mente e o coração, e a decisão que parecia um labirinto vai revelando um corredor de pequenas obediências. É assim que destinos mudam, não por um clarão espetacular, mas por passos fiéis que se somam. O Espírito confirma no caminho com fruto. Paciência onde havia pressa, domínio próprio onde havia impulso, gentileza onde havia dureza. Você saberá que a bússola está alinhada quando o caráter de Cristo aparecer primeiro do que os resultados. Leve a Bíblia para dentro do concreto. Antes da conversa difícil, leia Provérbios buscando o verbo que você precisa. Antes da compra grande, leia procurando o verbo que governa desejo e prudência. Antes da resposta que pode ferir, leia pedindo a palavra que abençoa. Termine o dia voltando à página. Eu obedeci. Onde vacilei? O que aprendi sobre mim e sobre Deus? A confissão sincera mantém a bússola calibrada. Amanhã haverá outro verbo,
Outro passo, outro pequeno avanço. O propósito não estava perdido, estava esperando ser obedecido no próximo metro de caminho. O laboratório de discernimento, 10 minutos com Deus. Discernir não é lotear o céu com perguntas, é oferecer a Deus um coração inteiro por 10 minutos que valem o dia. Comece fechando as outras abas da mente. 2 minutos de silêncio real. Respire profundo. Conte até 4 ao inspirar, até 6 ao expirar. E repita em voz baixa: fala, Senhor, teu servo ouve. Nesse silêncio, você não força respostas, você desarma o ruído. A ansiedade perde tração quando a respiração encontra ritmo e o corpo entende que a alma está sob cuidado. Agora, 3 minutos de palavra viva. Abra sua Bíblia e leia devagar um trecho breve. Provérbios do dia, Salmo que acalma ou o Evangelho que corrige o rumo. Procure um verbo de obediência, um só. Buscar, guardar, desviar, perdoar, esperar, calar, agir, semear. Substitua teorias por direção. Hoje vou praticar este verbo aqui e agora. Escreva uma frase simples que caiba no seu cotidiano. Hoje vou responder com mansidão. Hoje não vou alimentar comparação. Hoje vou revisar minhas finanças com verdade perante Deus. A palavra vira bússola quando se transforma em compromisso datado. Siga com 3 minutos de filtro triplo. Primeiro, o filtro da Escritura. Essa decisão colide com algum mandamento claro? Se fere santidade, já está respondida. É não. Segundo, o filtro da paz pós-oração. Depois de agradecer e apresentar o assunto, a inquietação diminui ou cresce. Paz que guarda o coração é sinal de alinhamento. Aperto persistente após a entrega é convite para pausar. Terceiro, o filtro do conselho piedoso. Há alguém maduro na fé e alguém competente na área que possa escutar com você. Anote 2 nomes. Decisões sólidas suportam luz e diálogo. Por fim, 2 minutos de compromisso. Escreva o próximo passo mínimo possível nas próximas 24 horas e marque horário. Se a decisão é grande, o passo é pequeno. Enviar a mensagem correta, marcar a conversa necessária, organizar um orçamento honesto, pedir perdão sem justificar, desligar o atalho que te prende. Termine orando com clareza. Pai, eu me rendo à tua vontade. Dá-me sabedoria para escolher, paz para permanecer e coragem para obedecer. Fique um instante em silêncio, como quem assina um acordo de fé. Esse laboratório funciona porque honra a ordem do reino. Primeiro a presença, depois a palavra. Em seguida, a prova da paz e do conselho. Por último, a obediência prática. 10 minutos assim, repetidos por uma semana, fazem mais pelo seu propósito do que horas de ruminação. Você notará sinais discretos, menos pressa, mais domínio próprio, menos defesa, mais verdade, menos medo, mais passo. O futuro deixa de ser um monstro e vira um caminho iluminado, 1 metro de cada vez. O Espírito não abençoa a ansiedade que te empurra. Ele guia a fé que caminha. Hoje caminhe. Sinais do propósito em andamento. Fruto antes do destino. Propósito não começa com palco nem com sensação épica. Começa com sinais pequenos, coerentes e repetidos que apontam para a mesma direção. Você sabe que está no caminho não porque todos te aplaudem, mas porque a vida por dentro muda de estação. O primeiro sinal é caráter sendo formado enquanto você anda. Amor quando seria mais fácil a indiferença. Alegria que não depende do cenário. Paz que filtra pensamentos e conversas. Paciência que segura a língua e acalma o passo. Bondade que escolhe servir sem anúncio. Fidelidade que honra o sim dado na segunda-feira. Mansidão que reorganiza a força, domínio próprio que protege fronteiras. Onde o Espírito guia, o fruto aparece antes da placa de destino. O segundo sinal é utilidade. Seus dons deixam de girar em torno de você e passam a aliviar peso no outro.
Você percebe pessoas respirando melhor depois de estarem com você. Uma mensagem que encoraja. Um ajuste de rota no trabalho feito com excelência silenciosa. Uma conta paga com honestidade e planejamento. Uma reconciliação iniciada por iniciativa sua. O propósito bíblico tem cheiro de serviço. Se a sua suposta chamada exige que todos gravitem ao seu redor, está faltando cruz e sobrando ego. O terceiro sinal é paz que guarda. Não é anestesia, é governo. Você ora, apresenta, agradece e a inquietação perde comando. A pressão externa existe, mas por dentro há um guarda na porta. Quando a decisão certa custa conforto, a paz não some. Ela muda de forma e vira convicção. Quando a opção errada promete alívio instantâneo, a paz sinaliza com um aperto educado. Obediência aprende a ler esse semáforo. O quarto sinal é coerência entre palavra, passos e pessoas. A Bíblia ilumina um verbo de obediência. Você o pratica de forma mínima e executável, e alguém maduro consegue confirmar o rumo sem manipular sua consciência. Não é a profecia que te desobriga de pensar, é a confirmação que te convida a andar. Conselho piedoso serve de espelho, não de muleta que decide por você. O quinto sinal é resistência saudável. O que é de Deus enfrenta oposição, mas não exige mentira, segredo ou corrupção de princípios. A porta é estreita e o jugo é leve ao mesmo tempo. Difícil, porém limpo. Cansativo, porém santo. Demorado, porém seguro. Se para avançar você precisa esconder, negociar convicções ou diminuir quem te ama, não é propósito, é pressa disfarçada. Como praticar e checar esses sinais em uma semana? Separe 5 minutos no fim de cada dia. Pergunte com honestidade diante de Deus. Onde vi fruto do Espírito hoje? Quem foi abençoado por algo que eu fiz em nome de Jesus? Houve paz depois da oração. Minha decisão permaneceu coerente com a palavra e com o conselho que recebi. Enfrentei resistência limpa ou precisei forçar atalhos. Anote uma linha para cada resposta e, se notar ausência de fruto, não culpe a jornada inteira. Ajuste o passo seguinte. Fruto não se arranca, se cultiva com repetição santa. Se você olhar e enxergar apenas pequenos sinais, celebre. No reino, sementes importam. O Pai não pediu que você exibisse um destino pronto. Pediu que você cuidasse do hoje com fidelidade. Propósito é estrada que vai nascendo sob seus pés quando você obedece um verbo por vez. Se houver arrependimento a fazer, faça agora. Se houver gratidão a declarar, declare. Se houver um pequeno ato de serviço à sua frente, execute. O futuro deixa de ser mistério quando o presente aprende a frutificar. Relacionamentos e limites que protegem o chamado. Propósito floresce em ambientes que tratam a alma com verdade e luz. Você pode ter um bom plano e ainda assim perder o rumo se o círculo que te cerca sequestra sua convicção. Há vínculos que ampliam o que Deus está formando e há vínculos que drenam, confundem e atrasam. Discernir não é julgar pessoas, é escolher atmosfera. Pessoas que te aproximam de Jesus te lembram quem você é quando o cansaço tenta definir sua identidade. Pessoas que te afastam de Jesus silenciam a oração, normalizam o atalho e dão explicações bonitas para o que a Bíblia chama de pecado. O coração aprende pelo que frequenta. Por isso, limites são atos de adoração, não de frieza. Comece com o teste da luz. Esta conversa pode ser repetida diante do seu pastor ou de um mentor sem constrangimento. Se a resposta for sim, o vínculo respira verdade. Se para manter essa relação você precisa esconder, omitir, atuar, já há fumaça de engano. A luz não humilha, purifica. Fale a verdade em amor e observe a reação. Quem ama a sua alma aceita fronteiras, mesmo quando doem. Quem quer usar a sua energia para manter o próprio caos vai chamar limites de orgulho. Não negocie.
O chamado não cabe em relacionamentos que exigem que você diminua a voz do espírito em nome de uma paz superficial. Depois, pratique a reciprocidade saudável. Relacionamentos que protegem o chamado não são mão única. Eles encorajam e também confrontam. Eles celebram seus passos e também perguntam sobre suas escolhas quando percebem riscos. Procure intencionalmente gente que ora com você, que conhece a Escritura e que não se impressiona com a aparência. Amizades assim te mantêm lúcido quando a oportunidade errada parece irresistível. E ofereça o mesmo em troca. O propósito de Deus ganha corpo quando servimos uns aos outros com nossos dons, sem espetáculo. Aplique limites concretos, horários blindados para oração e descanso. Regra de não responder decisões grandes sob pressão de mensagens. Tempo de tela reduzido à noite para que sua mente descanse em Deus, não em ruídos. Distância de ambientes onde fofoca é moeda, onde flerte com o passado é constante, onde zombaria da fé é normal. Não se trata de fuga do mundo, mas de posicionamento. Jesus comeu com pecadores sem adotar o ar do ambiente. Quando a sua maturidade ainda está sendo reerguida, a distância é sabedoria. Quando estiver firmando raízes, reaproxime com propósito, nunca por carência. Reordene alianças. Honre sua família com presença e verdade. Se houver feridas, busque reconciliação possível e limites necessários. Na igreja, pertença de fato. Grupos pequenos, serviço silencioso, prestação de contas. O isolamento é fértil para tentação e confusão. O pertencimento piedoso sustenta o que Deus está construindo. E no trabalho, pratique integridade que não depende de supervisão. Quem é confiável quando ninguém está olhando, carrega selo de propósito. Deus abre portas para gente assim, porque através de gente assim, Ele protege outros. Uma prática para esta semana. Liste 3 pessoas que te puxam para perto de Deus e agradeça a cada uma com uma mensagem sincera. Liste 3 ambientes que te empurram para longe de Deus e escreva o limite correspondente. Saída de grupo, pausa de um evento, mudança de rota, conversa franca. Ore nome por nome, pedindo coragem limpa e coração manso. Limites não criam inimigos. Limites clareiam lealdades. E o seu primeiro compromisso é com aquele que te chamou. Se a dor de desapontar alguém te paralisar, lembre, Deus não te pede perfeição relacional, Ele te pede fidelidade. Alguns vínculos vão se transformar, outros vão se encerrar, e novos virão como resposta. O que não pode se perder é a chama no altar. O propósito não sobrevive em cativeiro de expectativas alheias. Ele cresce onde a presença de Deus tem espaço e onde sua consciência permanece em paz. Proteja esse lugar como quem guarda um tesouro. Quando o cansaço deforma decisões, o sábado do propósito. O corpo cansado começa a sussurrar atalhos que o coração descansado jamais aceitaria. Ansiedade travestida de urgência. Ofertas que parecem solução imediata, promessas que aliviam hoje e cobram caro amanhã. O esgotamento é um péssimo conselheiro, porque encurta horizontes e transforma qualquer saída em salvação. A Bíblia não chama isso de força, chama de pressa. Quem crê, não se apressa, ensina Isaías 28:16. E quando a alma desacelera, a mente volta a ver o que estava evidente. O descanso não é luxo espiritual, é arma de guerra e disciplina de confiança. Sem descanso, você tenta ser seu próprio Deus. Com descanso, você se lembra de que já tem um. Sábado não é apenas um dia bonito no calendário. É um ato de governo interno. É dizer com escolhas simples que a sua vida não será guiada por notificações, prazos inventados ou medo de perder oportunidade. É a pausa que realinha afetos. Quando Israel guardava o sábado, o povo não apenas parava tarefas, ele proclamava com o corpo que o Senhor sustentava tudo. Hoje, o mesmo princípio protege o seu propósito.
Um coração sem pausas vira reator de urgências e a sua vocação não foi feita para funcionar à base de alarmes. Pratique um sábado de decisão antes de escolhas grandes, 24 horas nas quais você se recusa a concluir. Você ora, anota, agradece e descansa. Dorme o suficiente. Toma água. Caminha sem fone por 15 minutos e deixa o mundo desacelerar por dentro. Lê um salmo em voz alta. Agradece por 3 sinais específicos do cuidado de Deus nesta semana. Afasta a tela do travesseiro. O silêncio começa duro, depois fica doce. É nesse espaço que Filipenses 4, 6, 7 deixa de ser teoria e vira guarda de coração e mente. Você apresenta pedidos com ações de graças e a paz, como um soldado monta guarda onde os pensamentos estavam em conflito. Coloque limites práticos enquanto descansa, sem responder mensagens que cobram definição imediata, sem rascunhar planos a cada hora, sem consultar repetidamente a mesma proposta como quem procura ansiedade para confirmar ansiedade. O sábado é o momento de ouvir. A palavra ilumina um passo, não a estrada inteira. Quando você repousa, o corpo para de gritar e a voz do espírito deixa de parecer sussurro. É comum que, depois de uma noite bem dormida e de uma caminhada com oração simples, um detalhe ganhe nitidez. Às vezes não é um sim ou um não. Às vezes é quem procurar, o que perguntar, qual cláusula ajustar, qual motivação purificar. Se a culpa bater, lembre que Deus descansou no 7º dia, não por cansaço, mas por governo. Descansar em Deus é um ato de fé. É dizer que o futuro não depende das suas horas extras de preocupação, mas da fidelidade do Senhor. E essa fé não te torna passivo. Ao contrário, o descanso certo prepara a ação certa. Você sai do sábado com uma clareza mansa, sem necessidade de provar nada a ninguém, com liberdade para pausar o que fere a consciência e coragem para avançar no que honra Cristo. Faça um pacto com o seu corpo. Durma antes de decidir. Alimente-se com sobriedade antes de assinar. Respire fundo antes de responder. Ore com alguém antes de se comprometer. Depois do sábado, pegue um papel e escreva 2 linhas. O que a palavra me mostrou. Qual é o próximo passo obediente e pequeno? A vontade de Deus não exige espetáculo, exige fidelidade. Se a proposta pede que você atravesse a própria paz para parecer ousado, não é de Deus. Se a proposta se mantém de pé diante da palavra, do conselho piedoso e da paz após oração, continue. O descanso te devolveu medida. Agora caminhe com ela. Finanças, trabalho e utilidade. Propósito que serve. Propósito não é vitrine, é mesa posta. O chamado de Deus se revela quando aquilo que você faz alimenta alguém, com justiça, com verdade, com cuidado, com excelência. Há quem busque grandeza e, por isso, despreze o pequeno, mas o reino mede grandeza em termos de utilidade santa. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Clipe 3:23. Isso muda tudo. O escritório vira altar, a planilha vira oferta, a conversa difícil vira oportunidade de reconciliação, o salário vira semente. Quando o coração serve, o trabalho deixa de sugar a alma e passa a ordenar os dias. Traga sua vida financeira para a luz. Portas falsas gostam de números escondidos, acordos sem clareza, ganhos rápidos que custam paz. O Evangelho chama isso de escravidão disfarçada. A vontade de Deus, ao contrário, organiza. Comece pelo básico, porém sagrado. Honestidade sem atalhos, pontualidade que honra, palavra que vale assinatura, dívidas tratadas com verdade e plano, generosidade que abre janelas no coração e no céu. Dinheiro não é senhor, é ferramenta. Se ele dita o tom da sua decisão, você perdeu a música. Se ele obedece à missão, você encontrou o compasso. Pergunte ao Espírito Santo como o seu trabalho pode servir melhor hoje.
Talvez seja devolver um e-mail com respeito em vez de ironia. Talvez seja revisar um contrato e retirar uma cláusula que fere sua consciência. Talvez seja preparar melhor o que você entrega, como quem oferece pão fresco e não migalhas corridas. Excelência não é luxo, é linguagem de amor. E amor não é sentimentalismo. É utilidade concreta, resolver o problema de alguém sem ferir a verdade de Deus em você. O mundo chama isso de profissionalismo. A Bíblia chama de fidelidade. Examine sua motivação. Você está escolhendo projetos para provar valor ou para produzir bem? Está perseguindo um cargo para alimentar vaidade ou para ampliar serviço? A diferença é sutil, mas transforma a alma. Quando a motivação se alinha, portas coerentes começam a aparecer. Menos brilho vazio, mais coerência sólida. E se for preciso recusar algo grande para preservar o coração, recuse. No reino, dizer não ao que corrompe é tão produtivo quanto dizer sim ao que edifica. Prática para hoje. Escreva em 2 linhas o que você faz e para quem isso serve. Depois, ore. Senhor, mostra como meu trabalho pode amar melhor. Escolha um gesto concreto de utilidade. Atender sem pressa. Explicar sem humilhar. Entregar sem prometer demais. Ajustar um preço injusto. Ensinar o que você sabe a alguém que está começando. Em seguida, separe um valor, por menor que seja, para a generosidade. A generosidade educa o coração a não se curvar ao dinheiro. Se a preocupação com contas sufoca, traga a Deus os números. Ore com a planilha aberta. Peça sabedoria para cortar excessos, coragem para mudar hábitos e disciplina para manter ritmo. Coloque diante do Senhor uma meta simples e limpa. Quitar uma dívida, construir uma reserva honesta, organizar prioridades. Faça sua parte com integridade e confie no cuidado de Deus. Portas de provisão se abrem para quem anda em verdade e trabalha com mãos firmes. Propósito: floresce onde o caráter respira. E quando o caráter respira, o mundo sente o perfume. Testemunho modelo, dor, palavra, microobediência, fruto. Ela se chama Ana, 38 anos, mãe solo, 2 jornadas e um coração cansado de tentar acertar o propósito, como quem tenta adivinhar um código. Numa madrugada, com a casa em silêncio e a cabeça em ruído, ela orou simples: Deus, eu não sei mais para onde ir. Não veio um mapa. Veio um versículo. Confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Ana entendeu que antes de procurar um palco, precisava achar um passo. No trabalho, ela fazia de tudo um pouco, mas sem brilho. A ansiedade pedia pressa, o cansaço pedia desistência. No dia seguinte, à oração, ela aplicou o que chamamos de microobediência. Chegou 10 minutos mais cedo, abriu a planilha que evitava há semanas e organizou 3 entregas com excelência, como para o Senhor. Em vez de se dispersar nas mensagens do celular, ela consagrou a primeira hora. Bíblia aberta em Provérbios, um verbo de obediência anotado e um gesto concreto para aquele dia. Se o verbo era guardar, ela guardava a mente. Notificações silenciosas, respiração, uma oração curta. Se o verbo era ponderar, ela revisava o e-mail antes de enviar, trocando ironia por clareza. Pequeno, foi assim que o caminho começou a endireitar. Havia também um relacionamento confuso. Muitas idas e vindas, promessas bonitas e limites estourados. Ana aplicou o teste da luz. Posso falar disso ao meu pastor sem esconder? A resposta doeu, e por isso era verdadeira. Ela marcou uma conversa honesta, escreveu o que precisava dizer, orou pedindo mansidão e pela primeira vez disse um não que preservou sua alma. A paz veio depois, não antes. Filipenses 4, 6, 7 virou rotina. Apresentar a Deus, agradecer, esperar um dia, decidir em paz.
As contas tiravam o sono. Ana não prometeu milagres a si mesma. Abriu a planilha e levou os números para a presença de Deus. Cortou o supérfluo, pediu sabedoria para negociar uma dívida. Separou um valor pequeno, porém fiel, para a generosidade. Colossenses 3:23 guiou o ofício. Provérbios 13:20 guiou as companhias. Ela saiu de um grupo que alimentava fofocas e encontrou duas mulheres de fé para caminhar junto. O conselho confirmou o que a palavra já dizia: nada de atalho, tudo de alicerce. 3 semanas depois, o fruto apareceu antes da grande oportunidade. Ana não tinha um cargo novo, mas tinha um coração novo. Mais leve para priorizar, mais firme para dizer não, mais atento para servir. O chefe notou a excelência constante e confiou a ela um projeto que pedia exatamente o que Deus vinha formando. Fidelidade no pouco, utilidade para muitos. O propósito não veio como um título, veio como uma mesa onde sua vida alimentava outras. Gálatas 5:22-23 ficou visível no cotidiano. Paciência nas filas, domínio próprio diante de provocações, alegria nas pequenas vitórias. Quando a antiga voz do medo tentou voltar, ela respondeu com o verso âncora do dia e deu mais um passo obediente. O caminho seguia claro o suficiente para hoje. Se você se vê na história da Ana, receba isso sem romantização e sem culpa. Deus não pede façanhas, pede passos. Escolha um verbo de Provérbios para hoje. Faça uma micro-obediência em 24 horas. Traga seus números para a luz. Procure um conselho piedoso e ore: Senhor, alinha meu coração ao teu, endireita minhas veredas. Propósito é caminho construído com pequenas fidelidades. O resto ele acrescenta. Oração pastoral de realinhamento de propósito. Pai Santo, aqui está o teu filho, a tua filha, cansado de adivinhar caminhos e decidido a escolher fidelidade. Nós nos rendemos. Não queremos controlar o que não cabe em nossas mãos. Entregamos a ti a pressa que distorce percepções, o medo que paralisa, a comparação que confunde. Toma o governo do nosso coração agora. Diz a tua palavra: confia no Senhor de todo o teu coração e Ele endireitará as tuas veredas. Nós confiamos. Repetimos em voz audível: eu confio em ti, Senhor. Endireita o meu caminho. Conceda-nos sabedoria do alto, como prometeste em Tiago 1:5. Não uma ideia bonita, mas graça aplicada ao momento presente. Mostra o que é verdadeiro, o que é amoroso, o que é puro. Sonda-nos, como no Salmo 139, 23, 24, e revela intenções escondidas. Se houver caminhos de ofensa, guie-nos pela vereda eterna. Tira de nós a necessidade de provar valor. Forma em nós o caráter de Cristo. Enche-nos do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que esse fruto seja sinal diário de que estamos no ritmo do teu coração. Guardas a mente e os afetos, Senhor. Filipenses 4, 6, 7 declara que a paz que excede todo o entendimento guarda corações e pensamentos em Cristo. Nós pedimos e agradecemos. Toma a ansiedade sobre o futuro, o nó na garganta, o turbilhão de cenários. Estabelece teu shalom aqui dentro. Que essa paz seja filtro para as próximas decisões. Se algo roubar a paz após a oração, faz-nos pausar. Se a paz crescer, confirma o passo. Ilumina com a tua palavra, lâmpada para os pés e luz para o caminho. Dá-nos um verso âncora para esta semana. Fala com clareza durante a leitura das Escrituras, durante uma caminhada silenciosa, durante o trabalho fiel. Que cada dia tenha um verbo de obediência, pequeno e concreto, que possamos cumprir em 24 horas. Ensina-nos o ritmo do céu. Obediência simples, repetida, alegre. Livra-nos do perfeccionismo que atrasa a entrega. Dá-nos coragem para começar pequeno e permanecer constantes.
Abençoa nossos relacionamentos. Que o conselho piedoso nos cerque e confirme o que vens dizendo. Livra-nos de ambientes que sequestram a alma. Dá-nos discernimento para dizer sim ao que santifica e não ao que rouba a identidade. Onde for necessário pedir perdão, dá linguagem mansa e firmeza. Onde for necessário estabelecer limites, sustenta nossa mão. Onde houver confusão afetiva, traz alinhamento com a verdade em amor. Consagra nosso trabalho e nossas finanças. Que tudo o que fizermos seja como para o Senhor, com excelência e integridade. Mostra ajustes simples que honrem teu nome. Um compromisso com a pontualidade, a honestidade no relatório, a generosidade planejada. Abre as portas que nenhum homem pode fechar e fecha as que exigem negociar princípios. Dá-nos graça para reconhecer a tua mão na dificuldade que forma caráter e na facilidade que confirma direção. Agora, Espírito Santo, confirma um próximo passo. Traz à mente um nome para contatar, um e-mail para escrever, uma agenda para organizar, um hábito para iniciar, um atalho para desfazer. Colocamos data e hora. Comprometemo-nos diante de ti. Declaramos sobre nós Jeremias 29:11, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Declaramos Romanos 12:1-2, apresentamos nosso corpo como sacrifício vivo, negamos a conformidade com este século e renovamos a mente para experimentar a tua vontade boa, perfeita e agradável. Pai, sela esta oração. Que o teu Espírito testemunhe com o nosso Espírito que somos teus e estamos sendo conduzidos por ti. Que a próxima semana seja marcada por passos fiéis, paz crescente, serviço concreto e alegria silenciosa. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Desafio 7 dias. Trilha do próximo passo. Durante os próximos 7 dias, você não vai esperar por uma grande revelação. Vai caminhar com Deus no ritmo da obediência simples, deixando que Ele alinhe seu coração enquanto você pratica passos pequenos e fiéis. Hoje é o dia em que o propósito deixa de ser um conceito distante e vira agenda, hábito, decisão concreta. Você começa escolhendo um versículo âncora para a sua principal decisão. Leia em voz audível. Sublinhe o verbo de obediência e transforme esse verbo em um compromisso datado. Se o seu verso diz guardar, você guardará o coração, desligando distrações por 10 minutos e orando com sinceridade. Se o seu verso diz buscar, você abrirá a Escritura antes de abrir as preocupações. Se o seu verso diz perdoar, você dará o primeiro passo de reconciliação com mansidão e coragem. Amanhã, você repetirá o laboratório de 10 minutos. Silêncio guiado para ouvir, palavra para iluminar, oração para aquietar, conselho para confirmar. Escreva em uma folha o que não controla e devolva ao Senhor. Registre o que precisa fazer e cumpra em até 24 horas. No terceiro dia, você confrontará a ansiedade com gratidão específica. Liste 3 razões pelas quais Deus já o sustentou na semana e agradeça em voz alta. Deixe que a paz após a oração seja seu filtro. Se a inquietação persistir mesmo depois da entrega, pausar é obediência. Se a paz crescer, avance com simplicidade. No quarto dia, você pedirá um conselho piedoso a 2 pessoas de perfis diferentes. Alguém maduro na fé que conhece seu coração e alguém experiente na área da sua decisão. Apresente a situação com transparência, sem enfeites, e peça que apontem riscos espirituais e pontos cegos. Ore em seguida pedindo confirmação ou correção. No quinto dia, cuide do seu corpo como parte da sua espiritualidade. Durma melhor, alimente-se com sobriedade, caminhe ao ar livre, respire devagar. A exaustão fabrica vontades falsas e distorce percepções. Quem crê não se apressa, quem descansa discerne melhor. No sexto dia, você fará uma revisão honesta dos frutos que começaram a aparecer. Pergunte ao Senhor se amor,
Alegria, paz e domínio próprio aumentaram. Observe se houve serviço concreto a alguém, se a palavra ganhou espaço, se a ansiedade perdeu domínio. Onde houver fruto, agradeça e consolide. Onde houver espinho, ajuste e recomece com humildade. No 7º dia, você registrará sua decisão diante de Deus. Escreva o que entendeu, o que ainda não compreende e o que se propõe a cumprir na próxima semana. Ore consagrando o caminho. Peça portas certas, recuse atalhos que exigem negociar princípios e declare que sua vida seguirá a vontade boa, perfeita e agradável do Pai. Se você tropeçar em algum dia, não reinvente a rota, volte ao ritmo. Obediência pequena repetida em dias comuns constrói direções extraordinárias. Ao final destes 7 dias, você não será guiado por impulsos, mas por uma paz que guarda, uma palavra que ilumina e um conselho que confirma. Seu propósito não está perdido. Ele está sendo esculpido, um passo de cada vez, na presença daquele que começou a boa obra e há de completá-la. Agora coloque a mão sobre o coração e diga com fé: eu escolho a vontade de Deus e caminho na luz que Ele me deu hoje. Revisão e prevenção de recaídas. Propósito não se perde de uma vez. Ele se desgasta em descuidos pequenos. Hoje, você revisa o caminho percorrido e estabelece barreiras que protegem sua alma quando a neblina volta. Comece olhando para os últimos dias com honestidade. Onde a paz cresceu depois da oração? Onde a pressa tentou mandar? Anote 3 decisões nas quais você percebeu o fruto do Espírito e 3 pontos em que a ansiedade ou a comparação roubaram foco. Traga tudo diante de Deus e peça luz específica. Não busque culpa, busque clareza. A graça não humilha, ela reposiciona. Erga um alarme espiritual contra os gatilhos que o derrubam. Identifique lugares, horários e conversas que ativam pressa, vaidade ou medo. Se a madrugada traz ruminação, estabeleça um ritual de desligamento às 22 horas. Leitura breve dos Salmos, oração curta, respiração lenta e celular fora do quarto. Se redes sociais dispararem em comparação, limite o tempo e substitua a primeira rolagem do dia por provérbios. Se pessoas específicas sempre empurram você para decisões impulsivas, crie uma fronteira saudável. Resposta no dia seguinte, nunca na hora. Quem crê não se apressa. Isaías 28:16 é um muro de proteção, não uma desculpa para a inércia. Reforce o tripé que segura seus passos. Palavra, oração, conselho. Escolha um plano simples de leitura que caiba no seu dia e mantenha o método um verbo, um passo. Na oração, mantenha a prática da gratidão específica antes de pedir. A gratidão abre espaço para a paz guardar sua mente. Filipenses 4, 6, 7. No conselho, combine uma conversa quinzenal com alguém piedoso que tenha liberdade para confrontar com amor. Não chegue em busca de aprovação, chegue em busca de verdade. Onde o orgulho impede correção, o engano encontra porta. Crie um protocolo de emergência para momentos de queda. Quando sentir a velha ansiedade apertar, execute 4 movimentos simples. Versículo pronto em voz alta, 3 respirações profundas, sair do ambiente que ativa o gatilho, enviar uma mensagem a alguém de confiança pedindo oração. Esse pequeno plano reabre a janela para a presença de Deus e recusa o domínio do pânico. Se a tentação for um atalho moral, lembre, porta que exige esconder não vem do Pai da luz. Tiago 1,17. Diga não em voz audível, ore por força, mude de ambiente e peça ajuda. Faça uma revisão semanal de frutos. Reserve 10 minutos no mesmo dia e horário. Pergunte, o amor aumentou? A paciência amadureceu? O domínio próprio apareceu nas pequenas escolhas? Onde houver fruto, celebre e repita o ritmo. Onde houver espinho, confesse, ajuste e recomece. Romanos 12:2 ensina que transformação vem da renovação da mente.
Renovar é repetir com fidelidade, não buscar experiências extraordinárias todos os dias. Por fim, consagre novamente seus dons e responsabilidades ao Senhor. Diga: meus planos pertencem a Ti e eu os submeto ao Teu querer. Confie que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Propósito não depende de perfeição, depende de permanência. Você não precisa acertar tudo, precisa retornar rápido. Se cair, levante com humildade, reative o protocolo e volte ao ritmo que realinha seu futuro ao plano de Deus. A graça é forte para sustentar. Coloque a mão no coração e respire fundo. O Deus que viu suas madrugadas sem sono conhece cada interrogação que pesou sobre sua alma. Hoje você escolhe não perseguir um grande momento, mas um grande Senhor. Você não está atrasado, você não está esquecido, o seu propósito não se perdeu. Ele foi realinhado enquanto você aprendeu a caminhar na luz que Deus já acendeu para o próximo passo. Diga em voz audível: Senhor, eu me rendo à Tua vontade. Eu confio em Ti mais do que confio nos meus sentimentos. Guia meus passos. Agora, ore comigo. Pai, consagramos mente, afetos e decisões. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Dá-nos sabedoria do alto, paz que guarda, coragem para obedecer e humildade para ouvir conselhos. Onde houver pressa, dá-nos descanso. Onde houver confusão, dá-nos clareza. Onde houver orgulho, dá-nos arrependimento. Ungimos com fé cada micro-obediência desta semana e pedimos que o Teu Espírito consolide em nós o querer e o realizar segundo o Teu beneplácito. Em nome de Jesus, faça sua declaração de fé. Repita agora: meu propósito não está perdido. Hoje eu caminho no que Deus já iluminou. Eu escolho a vontade de Deus. Visualize os próximos 7 dias como uma trilha de pequenos sims santos. O laboratório de 10 minutos será o seu ritmo. O um verbo, um passo, será o seu mapa. A checagem de fruto será o seu espelho. E a comunhão será a sua casa. Você não precisa de todas as respostas para começar. Você precisa de um passo honesto dado na direção certa. Antes de sair, sele seu compromisso. Escolha um verso âncora e escreva-o agora mesmo. Agende uma conversa de conselho com alguém piedoso, defina o seu sabate de decisão e proteja-o como quem guarda um tesouro. Se um atalho surgir, use o teste da luz. Se a ansiedade apertar, execute o seu protocolo de emergência. Deus abrirá as portas que ninguém pode fechar e fechará as que roubariam sua paz. Dificuldade não é sinal de abandono. Concessão moral é sinal de desvio. Sua rota é santidade com alegria e serviço com liberdade. Quero acompanhar você de perto. Escreva nos comentários: eu escolho a vontade de Deus. E ao lado, o seu verso âncora desta semana. Salve este vídeo e refaça a oração por 3 dias seguidos. Compartilhe com alguém que precisa deste realinhamento. Que a bênção do Pai guarde seus pensamentos, que a graça do Filho fortaleça seus passos e que a comunhão do Espírito Santo seja sua companhia constante. Caminhe na luz que você tem hoje e a próxima luz se acenderá quando você chegar lá.